vamos começar aqui com a primeira parte para dominar o idioma. Se quer dominar o português, vamos conhecer uma coisa chamada sintaxe. Olha só. Meu Deus, mas o que é sintaxe, professor? Como que funciona isso aí? Bom, sintaxe, gente, é o estudo da combinação das palavras numa oração, tá bom? Então você vai estudar qual é a função daquela palavra dentro de uma oração, da estrutura de uma frase, de uma oração. Aí você vai estudar aquelas questões. E aí muitas pessoas perguntam, professor, acho que eu lembro desse negócio aí. Eu lembro disso quando era na escola, tá bom? Ah, você lembra? Você lembra de uma coisinha chamada SVC, sujeito, verbo, complemento? Pois é, eu lembro dessas perguntas. Eu era aluno na época, né? Muitas pessoas falavam assim, é o sujeito, verbo, complemento. Nós tínhamos vários tipos de sujeito, sujeito simples, sujeito composto, tá bom? Oração sem sujeito, nós tínhamos essas questões também. E aí, muitas pessoas perguntavam, por que conhecer a sintaxe? Eu mesmo, quando era aluno, eu perguntava para o meu professor, por que eu preciso aprender um predicativo do sujeito? Para que vai me servir saber o que é um objeto direto ou um objeto indireto? O que vai me ajudar a conhecer o adjunto adnominal? Eu fazia essas perguntas. Bom, quando eu fui estudar a língua portuguesa, eu entrei na faculdade de letras com essa motivação, entender para que servia aqueles conteúdos, entender para que servia na minha vida de forma pragmática aquilo que eu estava aprendendo. Bom, isso me ajudou bastante, e hoje eu sei que a sintaxe, gente, ela mostra a estrutura de pensamento de um povo. É uma coisa impressionante. A forma como um povo coloca determinada palavra, que dá destaque para uma palavra dentro de uma frase, a forma como o povo constrói a estrutura de uma oração, mostra como ele pensa a respeito das coisas. Olha só que legal isso aí, gente. Olha que interessante. E não só o povo. Você consegue entender comunidades inteiras, grupos religiosos, você consegue entender sociedades, tá bom? Discursos políticos, tudo que você quiser entender como que funciona, com a interpretação que está por ali, observe como a pessoa arruma as palavras, onde ela coloca o sujeito, se ela faz uma oração sem sujeito, tudo isso tem a ver com a colocação. E conhecer sintaxe te ajuda numa coisa fabulosa, que é interpretar melhor. Olha só que bacana, gente. Então, vamos pensar o seguinte, por que a pessoa utilizou um sujeito oculto? Professor, eu não lembro o que é sujeito oculto. O senhor pode me ajudar? Claro. Então, sujeito oculto, gente. Veja bem, o sujeito oculto, ele é um sujeito que, vamos supor, está escrito assim, eu joguei bola. Então, eu tiro eu, coloco joguei bola, ou jogamos bola. Então, eu ocultei o sujeito, jogou bola. Quando eu oculto o sujeito, eu sei que existe um sujeito ali, né? Ele está pertencendo ao verbo, o verbo mostra que é o sujeito. Só que por que a pessoa está escondendo? Por exemplo, jogou bola. Quem jogou bola? Foi João? Foi Maria? Foi Antônio? Eu escondi o sujeito. E por quê? Qual é a intenção de eu esconder o sujeito? Então, há um motivo da pessoa colocar um sujeito oculto dentro de uma frase por determinada questão. Por que colocar, por exemplo, um sujeito inexistente numa frase? Construir uma frase com sujeito inexistente. Então, são questões para a gente pensar. Isso ajuda você na interpretação de texto. É uma técnica que poucas pessoas utilizam, que é a técnica de usar a sintaxe para você interpretar bem uma mensagem. E hoje não tem nada mais importante para dominar a língua portuguesa do que interpretar bem uma mensagem. Não é só texto, livro, não estou falando disso. Eu estou falando das mensagens que chegam para você através das redes sociais, através dos posts do YouTube, do Instagram, do Facebook, tá bom? Do seu WhatsApp. Como é que você está interpretando essas mensagens? Então, conhecer a sintaxe ajuda demais nisso aí. Eu coloquei lá, quantidade de adjuntos adnominais. Então, você tem lá, o adjunto adnominal é aquele que especifica um nome. Então, a quantidade de adjuntos que ele coloca dentro de uma mesma frase para poder especificar um nome diz muito sobre a necessidade que ele tem de explicar aquilo para uma pessoa.
Então, a bela flor do campo do Oriente, então ele está colocando vários adjuntos para poder especificar essa flor. Por que ele quer especificar tanto essa flor? Porque a necessidade de esclarecer bastante aquilo ali. Então, tudo isso ajuda em você justificar e fazer boas interpretações. Um dia nós vamos dedicar, nós temos um vídeo sobre como analisar, fazer uma análise interpretativa, mas a gente vai trazer um conhecimento para vocês sobre interpretação, que é muito importante, que é justamente pensar na interpretação como algo para você se entender melhor no mundo, entendeu? Para você se entender melhor no mundo. E a sintaxe é uma maneira de você justificar. A interpretação não diz apenas respeito à subjetividade, cada um tem a sua e qualquer interpretação vale. Não é isso. A interpretação tem que estar baseada e fundamentada em alguma coisa. De onde você tirou aquela interpretação? Onde você fundamenta ela? Não estou falando de citação, não estou falando de autor. Eu estou falando na mensagem. Onde você retirou aquela citação. E aí a sintaxe, a forma como a pessoa estruturou a frase dela, pode te dar aí uma boa justificativa, um bom embasamento, um bom fundamento para você justificar a sua interpretação a respeito de uma mensagem X ou de uma mensagem Y, entendeu? Então, essa é a primeira questão que eu trouxe para vocês aí a respeito do domínio da língua portuguesa, que é justamente vocês trabalharem com sintaxe, conhecer a sintaxe empregada na interpretação, conhecer a sintaxe empregada no entendimento aí das mensagens de texto. Ok.